Reportagem Silvio Brasil, Lupo Notícias e mais uma entrevista falando de política aqui no município de Santa Rosa. Hoje nós estamos aqui na sede do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, partido da Vanice de Matos. Ela é a nossa convidada para participar hoje do programa Vamos Conversar e do Lupa Notícias. E o que nós temos a conversar com a Vanice de Matos são os assuntos atuais, inclusive envolvendo a própria militante se eu posso falar assim, né, militante do MDB. E nos últimos dias as redes sociais ficaram empolvorosas com uma fala da Vanice de Matos durante o encontro do MDB Mulher. Tá? Vanice de Matos, antes de eu ler o que você colocou aqui no teu Instagram e também do vídeo que viralizou aí nas redes sociais, eu quero saber de você o seguinte. Em primeiro lugar, muito obrigado por atender a reportagem Silvio Brasil, o Lupa Notícias, o site nível nacional, para conversar conosco. É uma conversa que a gente vai fazer aqui, até para esclarecer alguns pontos, né? Porque muitas pessoas comentam, todo mundo tem direito de comentar. A internet é um papel em branco, onde cada um escreve o que deseja, né? Como antes não tinha internet, antes era o papel. No papel cada um escreve o que deseja, sem problema nenhum. Mas nós temos como premissa e como responsabilidade trazer a verdade sobre os fatos que ocorrem, seja na política, seja na sociedade. Então, muito obrigado por atender a reportagem Silvio Brasil e o Lupa Notícias. Eu quero saber o que aconteceu foi durante o dia ou foi durante a noite aquele encontro do MDB Mulher, na qual você resolveu não ficar, dizendo, não vou ficar aqui no meio dessa palhaçada. Bom, Silvio, quero agradecer o espaço, né, para a gente conversar um pouco sobre política e sobretudo, que tem que prevalecer sempre a verdade, né? Eu sigo a minha vida política desta forma, né? Nós tínhamos uma eleição do MDB Mulher, né, que eu não tinha pretensão alguma de participar nem de concorrer, né? Eu fui convidada a fazer parte de uma chapa e, na verdade, quando eu recebi o cardzinho, né, para postar, eu vi que eu estava na chapa. Pediram meu consentimento, não foi sem autorização, pediram meu consentimento, mas eu não fiz nenhuma exigência. Me convidaram para retomar o movimento das mulheres, né, no interior. Algumas mulheres estavam descontentes com a condução do MDB Mulher, formalizaram uma chapa, o pessoal da região metropolitana, e convidaram algumas mulheres do interior. Entre elas, eu, pelo fato de eu ter sido prefeita, pelo fato de ter concorrido a deputada estadual. Prefeita de Porto Vera Cruz. Sim, fui prefeita de Porto Vera Cruz por 2 mandatos. E nós fizemos um belo movimento da militância, das bases, né? Uma movimentação assim maravilhosa, extraordinária, e nos deslocamos a Porto Alegre naquele dia, né? Antes disso, teve toda uma normatização por parte do MDB Nacional para a formalização dos núcleos. Aqui em Santa Rosa nós tivemos que novamente fazer a eleição dos núcleos, porque estava numa outra formatação, numa outra composição, né? Com redução dos integrantes, até para facilitar os municípios menores. Formalizamos alguns núcleos a mais aqui na nossa região, né? Na região das Missões, na região Celeiro, enfim. Montamos a chapa e fomos para a eleição, que foi definida pelo Diretório Nacional, a data da eleição. Inclusive, eu até havia comentado que numa quinta-feira você fazer a eleição, né, a partir das 17 horas é meio ruim, porque a maioria do pessoal trabalha, né? Nós estamos distantes de Porto Alegre, nós levamos um dia praticamente para chegar em Porto Alegre, e que o ideal seria ser num sábado, né, para que a gente pudesse ir com tranquilidade. Mas, enfim, comentamos com as mulheres quem tinha disponibilidade aqui da região de participar para votar, porque nós tínhamos 2 chapas, né, que estavam concorrendo, e fomos a Porto Alegre. Quando nós estávamos chegando em Porto Alegre, nós não estávamos ainda no local, né? Aquele dia chovia, nós acabamos atrasando, aí já começaram a mandar vídeos da movimentação que estava acontecendo lá na sede do diretório, né, com as mulheres revoltadas pela situação, que estavam falando em consenso, e as mulheres foram para votar, né, e a gente comentava muito isso nas reuniões da nossa chapa. Bom, se quiserem construir um consenso, construam então o consenso, né, mas não deixe o pessoal se deslocar, porque você viajar 500 e tantos quilômetros, teve gente que saiu de Uruguaiana, né? Muita gente pagando a sua passagem, pagando, né, a sua lotação. Nós aqui tivemos ajuda do nosso partido, nas Missões o pessoal lá fez como se diz, uma vaquinha para o pessoal se deslocar, né? Então a gente dizia, não deixa o pessoal se deslocar. E você era cabeça de chapa desta? Não, eu estava na executiva. Eu não estava eu era vogal.
tá? Não estava na cabeça de chapa. E aí o pessoal começou a mandar os vídeos da movimentação e tava um clima muito ruim. Quando nós chegamos lá, o pessoal já estava saindo, tinha o pessoal indo embora revoltados, né, com a situação, da forma como foi feita. Eu não posso dizer como é que foi feita essa construção, porque eu não participei. Eu ia te perguntar, o que revoltou as mulheres lá naquela noite? Revoltou o fato de as mulheres se deslocarem do interior, né, para irem votar, para fazer a sua escolha e chegar lá e simplesmente haver uma determinação que não tem votação, foi feita uma chapa de consenso. Né? Então, se você for olhar todas as falas, eu cito isso porque eu tenho um vídeo a respeito disso, quando a presidente, dita presidente eleita, que era vice, e essas são as incongruências do processo. Né? Então, para você votar, você teria que fazer parte do núcleo, né, que é um núcleo municipal composto por 7 mulheres, que deveria ter sido criado até tal data. Hoje a nossa presidente não faz parte de núcleo nenhum, porque o núcleo dela foi feito depois da data prevista. Quem é a presidente? A presidente é... Agora até esqueci do nome dela. É assessora do Biolk. Assessora do Biolk, é a presidente. Não faz parte de núcleo nenhum. Então foi feita uma junção lá, determinados líderes, que eu não posso dizer quem eram, porque eu não estava lá, fizeram uma reunião e fizeram uma nova chapa e apresentaram. A chapa do MDB Mulher vai ser esta para aprovação. Né? Então você teve todo um processo de construção de núcleos, você teve todo um processo de montagem de núcleos, né? De chapa. Daí você chega lá e diz, não vai ser mais assim o processo, agora o processo vai ser assado, e os componentes são esses, e nada contra a presidente, tu entendeu? A minha revolta naquele momento, eu acho que até ela tem condições suficientes, não conheço ela muito, mas ela tem condições suficientes para ser presidente pelo voto das mulheres. Ela tem trabalho para isso. Então não precisava ser desta forma. E a revolta foi nesse sentido. E as falas foram nesse sentido. Quando ela foi fazer a fala de eleita, o pessoal estava gritando para ela renunciar. Sim, isso inclusive no vídeo em que foi postado nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, durante a sua fala, dava para ouvir alguém falando, renuncia. Né? Foram os fatos que aconteceram. Então a revolta foi em torno disso. Por mim não tem problema nenhum, pode comandar o MDB Mulher, quem for, mas a forma como conduziram esse processo. A minha revolta era em relação a isso. Não quem está na chapa, quem não está na chapa, quem vai comandar, quem não vai comandar. Para mim não faz a mínima diferença isso. A minha reportagem para tentar entender o que estava acontecendo foi até o teu Instagram, né? E lá no teu Instagram estava escrito o seguinte, eu até trouxe aqui. O que era para ser uma noite de fortalecimento pelo movimento das bases através das eleições do MDB Mulher foi uma noite triste, uma noite marcada pela falta de respeito, pela base, pela falta de respeito à decisão das mulheres que tinham a esperança de reviver o MDB Mulher, ajudar as nossas guerreiras que pretendem colocar seu nome à disposição no ano que vem. Eu creio que você quis dizer aqui para proporcional, né? Para proporcional, mesmo a prefeita. Nós temos vários municípios aí que nós temos candidatos a prefeita, vice-prefeitas, né, que estão sendo cogitadas. Então, eu retratei muito bem aqui o que representou. Você disse, o que presenciamos, negociatas, né? Você nem colocou um ponto de interrogação, você colocou realmente reticências, né? O que presenciamos, negociatas, imposições, triste retrato, aí essa parte aqui realmente foi o que me instigou a pedir essa conversa com você, triste retrato de um MDB que se perdeu, que diminuiu a cada dia. E no vídeo você disse, não vou fazer parte disso. O MDB caiu tanto assim, o MDB Mulher? Não estou falando do MDB Mulher, estou falando do MDB como partido. Tá? Isso não é a Vanice que está achando, não é uma dedução da Vanice. Você olha os deputados federais que nós tivemos a nível nacional na eleição passada. Então essas palavras aqui você não estava se referindo ao MDB Mulher? Não. Aí você olha as cadeiras, nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa Estadual, nós tínhamos 8 cadeiras, hoje nós temos 6. Isso é redução. Bom, isso inclusive já foi uma fala do próprio Osmar Terra há muito tempo atrás. Mas são os dados, é a realidade. Né? Quando eu me referi, o que era para ser uma noite alegre no sentido do movimento, quando você vai para uma disputa, ganhar ou perder, faz parte do processo. Né? Nós tínhamos 2 chapas, uma ia ganhar, a outra ia perder.
Normal. Então, o que foi nos dito? Eu não volto a dizer, eu não participei do momento lá de como foi feito o acerto. A única coisa que a candidata a presidente da minha chapa disse o seguinte: pela governabilidade nós tivemos que abrir mão, né? Então, a candidata a presidente da minha chapa, da outra chapa, renunciaram e fizeram uma composição com as vices e aí escolheram o restante da diretoria. Como é que foi esse processo? Eu não sei, porque eu não participei do processo. E eu não estou revoltada, não é, a minha revolta não foi com quem compõe ou quem não compõe a chapa. Não é isso. Então, nós escrevemos 2 chapas. Era para votar. Ou A ou B. Ah, eu sou da A B ganhou. Bom, as mulheres foram para lá para votar. Para votar, as mulheres foram para lá. Isso ficou não para eleger por aclamação. E nem foi por aclamação, porque o pessoal começou a se retirar. Depois saiu no noticiário, né, que 70% das presentes aprovaram. Só que o pessoal se retirou. Quem estava lá, que foi testemunha ocular, viu que as mulheres foram saindo revoltadas, indo embora, né? Então foi esse processo. E quando eu me refiro a isso, me refiro que tu sabe, você acompanhou o desgaste que nós tivemos na eleição estadual passada, né? E agora a gente falava em fazer reconstrução, em tentar agrupar novamente, né? Aí vem uma eleição para o MDB Mulher estadual e não é isso que acontece, né? E a minha indignação foi pelo sentido que o MDB sempre pregou a democracia, sempre pregou a questão do voto, de eleger, do direito ao voto, né? E daí as mulheres numa eleição do seu núcleo estadual não podem votar. Se o consenso tivesse sido assim, transparente, não tem problema nenhum. Não vamos brigar, não vamos brigar, vamos fazer o consenso. Mas não da forma como ele aconteceu e as mulheres se deslocando, né? E a revolta não é só minha. Muitas mulheres, nós tínhamos um grupo com mais de 250 mulheres. Se eu te mostrar aí, todo mundo saindo do grupo, né? Bom, Vanice, você diz então que esta frase aqui, triste retrato de um MDB que se perdeu, que diminuiu a cada dia, não é referente ao MDB Mulher, e sim a sigla num contexto geral. Não, né? Não é o MDB Mulher aqui de Santa Rosa, que aqui ele está muito fortalecido, as mulheres estão fazendo um excelente trabalho, eu participo desse grupo. Quando eu escrevi essa frase, é uma frase do contexto do partido geral. Da sigla. Da sigla, exatamente. As mobilizações. Foi feito acordo, negociaram, show de bola, não tem o que fazer, nós não aceitamos, mas nós sabemos o que nós vamos fazer daqui pra frente, tá? Então, acho que é só isso que eu tenho pra dizer. Acabei de chegar agora de ônibus aqui, já vou me retirar, porque eu não vou fazer parte disso, tá? Isso aqui é uma vergonha. Boa sorte pra quem seguir adiante. Muito obrigada. Você é um nome forte dentro do MDB, né? Você, fazendo parte do MDB Mulher, você é um nome forte dentro do MDB, até porque você tem o apoio do Osmar Terra, né? Inclusive nas últimas eleições para deputado, ele te deu esse apoio, né? Você saiu, ele para deputado federal, você para deputado estadual, e claro, com a imagem do Osmar Terra atrelada à tua campanha política, você conseguiu muitos votos, né? Isso também é inegável. Né? É inegável. Você é uma mulher forte dentro do MDB porque você tem o apoio de um deputado federal que é o Osmar Terra, que é o nome mais forte que a sigla tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, posso dizer assim, tem outros nomes, mas é um dos mais fortes que tem, né? Bom, aí você tem essa situação do MDB Mulher. Então a frase não foi para o MDB Mulher, mas no contexto geral. O que você atribui, tá, a esta quebra de potencial do MDB quando você diz que ele se perdeu e que diminuiu a cada dia? Ao que você atribui essa diminuição do MDB? O Osmar Terra, uma vez fazendo uma fala, ele cobrou, né, por que tinham perdido tantos deputados, por que tinham perdido tantos cargos políticos, o que estava acontecendo com o MDB. Eu, inclusive, assisti esse vídeo do Osmar Terra falando isso, tá, que viralizou também nas redes sociais. Mas você, sendo uma das mulheres fortes do MDB, ao que você atribui esta perda e esta diminuição da sigla? A provocação que a gente faz é que nós precisamos sentar para discutir os nossos problemas, né? Nós fizemos os encontros, o Diretório Estadual do MDB fez os encontros Mobiliza, mas nós não conseguimos discutir os problemas. A gente vai lá mais para ouvir do que para outra coisa, né? Enquanto que a gente não senta, eu posso ter uma percepção, cada um tem a sua percepção. Enquanto que a gente não sentar e não discutir quais são as bandeiras do MDB estadual, qual é o nosso foco, né? Então, um diz que é de direita, outro diz que é esquerda, outro diz que é centro. Bom,
qual é a essência do MDB? E acho que essa questão nós temos que buscar resgatar, né? E antes que tu possa me fazer uma outra pergunta, eu sou o MDB, eu estou dentro do MDB e vou continuar dentro do MDB tentando mudar aquilo que eu acho que não está certo. E fazendo essa provocação e fazendo essa discussão. Porque nas eleições para deputado federal, governador, o MDB ficou dividido, né? Tanto que uma parte do MDB apoiou o Eduardo Leite, a outra parte apoiou o Onyx Lorenzoni, inclusive o Osmar Terra, né? E creio que você também, porque você, como eu falei, é um nome forte, tem essa ligação com o Osmar Terra, apoiaram o Onyx Lorenzoni. Uma parte do MDB, o Eduardo Leite, hoje o vice-governador do estado é do MDB, porque apoiou o Eduardo Leite, que venceu as eleições. Foi nesse ponto que começou essa quebra do MDB? Eu acho que tua opinião? Não, a questão começou em todo o processo de escolha, né? Que a gente já não se eu for pensar nas reuniões que nós tivemos 2 anos antes, o Alceu Moreira se colocava como candidato a governador, né? Então teve todo um processo aqui, muitas vezes nós não temos acesso aqui de longe, né? Então eu acho que esse processo de escolha, de formatação, ele não foi muito saudável para quem está olhando aqui de fora. E toda vez que acontece isso, né, eu me lembro das campanhas do Rigoto, eu me lembro da campanha do Sartori, né, todo mundo indo para a rua. Então, eu acho que faltou alguma coisa de quem faz essa construção, né, fazer essa construção. Como é que nós vamos chegar ao nome do Silvio para concorrer? Tá? Ele pode ser consenso, pode não ser consenso, né? A gente viu isso quando foi anunciado, e esse não é um processo recente. Se você for olhar a convenção do MDB estadual para anunciar quem seria o candidato a vice-governador, você vai ver que a maioria das lideranças antigas do partido não estava presente. Isso já era um reflexo de como estava o partido, né? Então, para isso que a gente olha. O partido estava partido. Estava partido, literalmente, né? Então, agora, o que se pensa é buscar reconstruir isso, mas nós temos que ter uma linha, né? Nós temos que fazer a discussão, nós temos que sentar numa sala e fazer a discussão. Por falar em campanha, você falou aí o José Sartori, né? Foi uma das eleições mais surpreendentes que teve no Rio Grande do Sul, porque naquela época o José Sartori, eu acho que esse é o nome dele completo, né? José Sartori, ele aparecia sempre em terceiro lugar nas pesquisas, né? Mas eu vou te dizer que a mais surpreendente foi do Rigoto, com 4%, que saiu de 4%, do Germano Rigoto. Eu acompanhei do Sartori, eu não acompanhei do Germano Rigoto, mas acompanhei do Sartori, em que ele aparecia sempre em terceiro, em primeiro lugar Ana Amélia Lemos, em segundo o Tarso Genro, né, que iriam supostamente para o segundo turno, de repente no primeiro turno das eleições, Sartori no segundo turno com o Tarso Genro. Mas é isso, é a militância acreditando, é tomando as decisões corretas, a militância acreditando, a base correndo, a base indo buscar, porque a eleição quem faz é a base, né, acreditando naquilo que as nossas lideranças estão propondo. Então, esse foi o processo. Você falou do Sartori, sim, estava em terceiro, mas eu me lembro do Rigoto, assim, com 4%, e cada pesquisa que vinha era o Rigoto subindo, até que venceu a eleição, né? Então, o MDB deu muitas viradas. Mas nós precisamos assumir, sentar, conversar sobre aquilo que não está andando bem e tentar resolver esses problemas em casa, né? Muito bem, então essa frase você não falou para o MDB Mulher, falou num contexto geral da sigla, né, retratando aí a situação do MDB. Foi isso que você usou a palavra retrato, né, fazendo uma figura do MDB em nível geral. Muito bem, nessa quebra do partido, nessa diminuição do partido, você acha que isso se agravou quando Osmar Gasparini Terra, você responde se quiser, foi arrolado no processo que está para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral? Não, acho que não tem nada a ver com esse processo. Não, mas agravou um pouco essa situação, essa fragilidade do MDB? Não. Acredito que não. Acredito que não tem relação. Para mim não tem relação. Não tem relação e também não teve nenhum efeito? Não teve relação e não teve nenhum efeito. Recentemente, tivemos um projeto bastante polêmico na Câmara de Vereadores. As minhas perguntas você responde se você quiser responder, mas eu vou te perguntar por que você é a mulher forte do MDB aqui em Santa Rosa, né? Teve um projeto polêmico na Câmara de Vereadores que acabou sendo aprovado e extinguiu a dedicação exclusiva na Fundação Municipal de Saúde. A Vanice de Matos, mulher do MDB, a Vanice de Matos, não vou nem perguntar dos outros, mulher do MDB, era a favor ou contra esse projeto? A tua opinião? Não, a minha opinião, eu acredito que deveria continuar a dedicação exclusiva, né? Eu acompanhei um pouco da sessão e vi que o pessoal falava do atendimento, do bom atendimento. A dedicação exclusiva não é o bom atendimento,
né? A dedicação exclusiva é você conhecer o teu paciente, você acompanhar os indicadores, você tentar mudar os indicadores de saúde daquele campo daquela área que você está trabalhando, né? Então, talvez o processo não foi muito bem entendido. Sem dúvida nenhuma que as coisas evoluem, né? Porque esse projeto foi criado lá em 1995, né? Só que levou Santa Rosa a uma referência nacional. E o prefeito era o Osmar Gasparini Terra. Exato. Uma referência nacional, por diversas vezes citados, né, com relação, porque ele trabalhava os indicadores. Não é o atendimento que você tem lá no consultório médico, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos profissionais maravilhosos aqui em Santa Rosa, em todas as áreas, tanto na área hospitalar, quanto atendendo no posto de saúde, mas não é isso que se refere à dedicação exclusiva. Você, com esse contato aberto e amplo que você tem com Osmar Gasparini Terra, chegou a conversar com ele sobre esse processo, sobre esse projeto que foi aprovado contra a vontade de grande parte da população e de funcionários da Fundação Municipal de Saúde? Chegou a falar com ele para saber qual era a opinião dele? Eu não conversei com ele após a aprovação do projeto, não conversei com ele, não conversei com ninguém do partido a respeito, né? Também com os vereadores, não conversei sobre esse assunto e nem sobre outros assuntos. A executiva não se reuniu para discutir? Porque o Rafael Rufino tinha pedido uma reunião com a executiva, fez esse pedido para o presidente Jair Almeida, pedindo uma reunião da executiva para discutir o projeto. Bom, eu sou vice-presidente e não participei de reunião alguma. Então, se aconteceu, eu não saberia te dizer. Era para ter acontecido na segunda-feira da votação. Eu não participei. Então não teve essa reunião, porque senão você teria que participar, que é vice-presidente, né? Pois é, sou vice-presidente, possivelmente eu estaria na reunião, né? Tá. Bom, Vanice, para ano que vem, 2024, a Vanice de Matos vai concorrer a prefeita em qual município? Porto Vera Cruz ou Santa Rosa? A Vanice de Matos, não. Nesse momento está no processo de ajudar os nossos municípios na organização, né, em todos os municípios da nossa região. Estou circulando muito na região Celeiro, estou circulando muito na região das Missões também, né, nesse processo de organização e de apoio aos partidos, juntamente com os meus colegas, os presidentes dos partidos, né, e creio que essa seja a função. Você está focando mais, de repente, voltar a ser uma candidata a deputada estadual do que a prefeita de qualquer município? Mas aqui nós temos Porto Vera Cruz, nós vamos ter candidato, que é o José de Matos, que vai ser prefeito à reeleição. Teu esposo? Meu esposo, né? Aqui em Santa Rosa nós temos a chapa, por mais que diga que não, eu acredito que concorra novamente à reeleição, né? Então nós temos hoje um projeto na minha visão, de continuar a coligação, de continuar o prefeito, de continuar o vice-prefeito, né? Então não tem que estar se colocando em processo algum, né? E o momento agora é sim. E faço isso diariamente, eu converso com no mínimo 6 a 7 municípios todos os dias. Todos os dias. Por alguma questão política, né, com a articulação, como é que estão os nossos candidatos a vereador, como é que nós estamos trabalhando, porque eu acho que essa é a minha função. Você acha então que Anderson Manta vai dar uma de Vicine naquela oportunidade em que o Orlando Descondes era prefeito e quando veio as eleições para uma tentativa de reeleição do Orlando Descondes, Vicine dizia que não ia ser candidato, não queria mais sair como candidato, e na última hora ele foi candidato quando a Ana Amélia Lemos veio para Santa Rosa, e naquela época tendo como adversário o Osmar Terra, né? Porque o Osmar Terra tinha um candidato, mas o adversário mesmo era o Osmar Terra. E aí o Vicine saiu candidato. Você acha que Anderson Manta vai fazer a mesma coisa? Vai dar esse migué, a gente diz assim, nas pessoas, dizendo, não sou candidato, não vou ser candidato, até de repente, né? Porque ele espera o resultado desse julgamento que deve acontecer no Tribunal Superior Eleitoral até o final do ano, ou mais tardar, de repente, até o ano que vem, né? Você acha que isso faz com que o Anderson Manta sustente de que não vai ser candidato à reeleição nas próximas eleições, ou você acha que não, que ele está só querendo ganhar tempo com a comunidade, mas vai ser candidato? Se sair candidato, você acha que ele vai sair com Taquari também? Não, vou até dizer que não é nenhuma nem outra, né? Eu respeito a posição dele, ele tem dito muito antes de circular a questão desse processo, né? Assim, de estar mais à vista na imprensa, digamos assim, né? Que agora os últimos dias que retomaram a fala sobre o processo, depois do parecer lá do Ministério Público, né? Do subprocurador. Isso. E antes disso ele já formalizava a ideia de que ele não seria o candidato, mas eu sempre falei que, no meu entendimento, ele será o candidato. Porque quando você chega a um determinado nível, num determinado momento, você não tem mais escolhas,
né? Ele escolheu entrar para a política, escolheu ser candidato a prefeito e ser prefeito de Santa Rosa, né? E o Taquari ser o vice. Aí chega um determinado momento que o partido, as relações, tudo acaba te forçando, né? E tu acaba, ou você sai da vida política e não volta nunca mais, ou você vai mesmo não querendo tanto ir, né? Tu acaba não tendo muita opção de dizer ou sim ou não, né? Então, por isso que eu afirmo que, na minha concepção, que ele e o Taquari são os candidatos. O Taquari é o meu candidato a vice-prefeito. Bom, isso também quem falou foi o Jair Almeida, que é o presidente do MDB, que acredita ainda nessa coligação para as eleições de 2024. Mas a Vanice de Matos coloca o nome dela à disposição se isso não ocorrer? Se isso não ocorrer, nós precisamos fazer uma discussão. Eu não posso menosprezar e jamais farei isso. Eu fiz mais de 8.300 votos aqui em Santa Rosa, né? Aos quais eu quero agradecer, e agradeço sempre quando eu vou, para todos os meios de comunicação, a confiança depositada no meu nome, né? Mas são construções que nós precisamos fazer. Nós temos uma ampla coligação que envolve o PP, que envolve Cidadania, que envolve o PL, o PR. Então, são vários partidos. Nós precisamos sentar numa mesa e conversar, né? O que nós vamos fazer daqui para frente? A partir do momento, se acontecer isso que você está supondo, né? Não, isso não que eu estou supondo, mas é uma probabilidade que possa ocorrer ou não. Aqui a gente fala de probabilidade, não de suposições, né? Então vamos lá. Então nessa probabilidade o grupo vai ter que sentar e o grupo vai ter que decidir, porque o grupo tem que abraçar os candidatos. Deixa eu te falar, porque você dizendo que eu estou supondo, dá a impressão que eu estou torcendo, né? Que dá a impressão que eu estou torcendo para acontecer isso. Não, eu sou isento e imparcial aqui como imprensa. Então é uma probabilidade de ocorrer e de não ocorrer. Até da mesma forma, né? Que se for, eu acredito que nós vamos vencer o processo. Eu acredito que nós vamos vencer o processo, não tem que supor que nós vamos ser candidatos, vamos colocar o nome à disposição, né? Então, para mim, é isso. Mas você colocaria teu nome à disposição? Eu acho que não teria problema. Uma vez o grupo entendendo que o meu nome seria ideal para o momento, não teria por que não. Até porque com a votação que eu fiz aqui em Santa Rosa, eu não posso agora simplesmente me eximir de todos os processos, né? E jamais eu faria isso. Eu vou te dar uma apertada agora aqui nas minhas perguntas, porque é o seguinte, né, a gente está falando de uma possível conjuntura para as próximas eleições de 2024, que é para prefeito e para vereadores, né? Bom, o MDB, do teu partido, através do teu presidente, fez uma reunião, e isso é normal que ocorra antes das eleições, você conversar com outros partidos, só que fez uma reunião para conversar com um partido que até então, em 2020, em 2020, ele disputou como adversário do MDB e do PP, do PRTB, né, que eu acho que é PRTB também, e Cidadania. Né, e hoje o PL, mas o PL na época não era de outra coligação. Hoje o PL está junto, que é o Osório, está junto com o governo de Anderson Mante hoje. O PL estava conosco. O PL estava conosco já. O PL estava na coligação, naquela época, na coligação com o PT. Do lado de cá. Não, o PL estava do lado de cá. Ele estava conosco porque eu conversei com o deputado de Santo Ângelo. Mas no processo que rola no TSE, consta o PL como a coligação junto com o PT. Então, vou ter que rever isso. Para mim, o PL estava conosco, que era o PSL, né? Voltando ao que eu queria te perguntar. O MDB tem esses partidos coligados, na qual venceram as eleições e estão no governo. Mas o MDB fez uma reunião recentemente com um partido que era até então de oposição, agora é de situação, conseguiu cargos no Executivo Municipal, barganhou, conseguiu agora a situação. Mas deveria ter sido oposição. O Republicanos, esta reunião de MDB e Republicanos não deixa entender de que de repente o MDB está tentando se precaver, né, de uma possível realmente não concorrência de Anderson Mante nas próximas eleições? Não, nós fizemos a reunião aqui, a primeira reunião aconteceu aqui, eu estava na reunião. Né? No churrasco então, você foi? Também. Foi uma reunião de aproximação. Né? Eles não estavam no governo ainda, a gente tem muita amizade com pessoas do grupo lá, e foi uma reunião de aproximação. Né, perfeitamente normal, né, falamos sobre as candidaturas, né, proporcionais, tanto do Republicanos como do MDB, mas não teve, e da gente estar junto na próxima, estar junto com o outro grupo, com um demais grupo, é um grupo maior, acho que os demais do grupo, é isso. O relacionamento da coligação ainda está bastante sadio? Está sadio. Você é vice-presidente do partido, você tem que saber das informações. Está sadio. Problemas existem em todos os lugares, né? Mas está sadio, tanto é que se fala,
é consenso dentro do MDB, é continuar a coligação. Continuar com o progressista. Continuar com progressistas, continuar a nossa coligação com cidadania, com todos os partidos que hoje fazem a base do governo. Isso, obviamente, se ocorrer tudo normal daqui para frente, né? Agora começam as conversas, né? Estamos aproximando do final do ano, tem essa questão do processo que está aí, que tem muita especulação em torno disso, né? Mas resolvendo essa questão do processo, acho que tudo se alinha e tudo volta ao seu normal e vamos à campanha. PMDB não, MDB, né? Estou vendo aqui PMDB na minha frente, mas é MDB. O MDB está partido, mas de que mesmo partido vocês vão para a briga aí junto com outros partidos em 2024. O MDB, então, ele vai tentar manter essa coligação e, mantendo essa coligação, mantém os mesmos candidatos, como você falou, Anderson Manta e Taquari, que são esses nomes que vocês defendem para as próximas eleições, que você acredita será mais fácil ou mais difícil do que 2020? Não, primeiro, Silvio, que o partido em Santa Rosa não está partido. O partido em Santa Rosa ele está coeso. Ele está coeso, está trabalhando, né? E nós vamos trabalhar, sim, para reeleger. E eu acredito que vai ser um processo... todo processo de eleição não é nem fácil nem difícil, né? Ele tem as suas complicações no meio do processo e tem um trabalho para mostrar. E quando você tem um trabalho para mostrar, é fazer as pessoas entender que aquilo que foi construído foi em benefício da população, né? Você tem que conseguir transmitir isso, que o resto vem. Bom, minha última pergunta. Se por acaso não ocorrer aquele julgamento, ou se ocorrer e acabarem sendo absolvidos e tal, vai continuar como está. A Vanice de Matos, então, apoia Anderson Manta e Aldemir Urrich para as próximas eleições, junto com essa coligação que envolve vários partidos, tá? E você, então, também apoiaria o teu marido para a reeleição lá em Porto Veracruz? Você não tentaria se impor lá para ser a prefeita de Porto Veracruz e dar um descanso para o teu marido? Não tem essa opção? Não existe essa possibilidade. Vou apoiar o meu esposo lá em Porto Veracruz, vou apoiar a nossa candidata em Santo Cristo, vou apoiar todos os candidatos do partido, estou ajudando a fazer essas construções em vários municípios, como eu falei no início, né? Então, e vamos seguir, não tem possibilidades. A preferência é hoje de quem está no mandato, né? Essa é a minha premissa. A preferência de quem está no mandato. Fora isso, bom, vamos ver o que a gente constrói. Você é uma mulher forte do partido, você tem posição, você tem determinação, né, tem postura dentro do partido. E até que ponto a Vanice de Matos, junto com o Osmar Terra, mas o Osmar Terra é o que dá a palavra final, obviamente, mas até que ponto a Vanice de Matos pode conseguir construir esse fortalecimento do MDB? De uma forma geral. Você diz a nível geral. Nós estamos procurando manter o partido coeso a nível regional, macro-regional. Então, esse é o processo. O deputado Osmar, ele é muito forte aqui na nossa região, né, em toda essa nossa macro-região. Ele é forte a nível de estado, né? Mas se você for olhar a votação dele, a votação que ele faz aqui na nossa macro-região, ela é expressiva, né? E a gente, com o trabalho que nós estamos fazendo de aproximação, isso é muito importante, você estar nos municípios agora, né? Quando o pessoal vai para a disputa da eleição municipal, né? Então, você está lá para ouvir, para ajudar, para dar as ideias também, né? Porque eu já concorri 2 vezes, né, a prefeita, venci as 2 eleições. A gente vem de uma história de 24 anos em Porto Veracruz, acompanhei os outros municípios e agora na coordenadoria, desde 2018, né, estando à frente da coordenadoria, acompanhando os municípios, então a gente tem uma contribuição para dar, até pela experiência de vida, né? Então é isso que a gente vai fazer. Ajudar os nossos municípios a eleger o maior número de prefeitos possível, vice-prefeitos e também de vereadores. Acho que essa é a contribuição que nós precisamos dar aqui na nossa macro-região. Teu foco, então, está sendo uma futura candidatura em nível de estado? Exato, eu concorri a deputada estadual. Eu não concorri a deputada estadual para concorrer a prefeita, né? Aí isso não quer dizer que eu não possa concorrer a prefeita. Não estou dizendo isso. Mas hoje eu respeito os candidatos que estão postos, que estão no mandato, e para mim são eles que precisam, né? Bom, uma vez não acontecendo, vamos sentar e vamos discutir. Mas hoje o meu foco, sim, o meu trabalho está voltado, sim, para a Assembleia. Mas essa tua aproximação com o Osmar Terra te dá um certo privilégio dentro do MDB?
Dá, com toda certeza. Porque você é a pessoa mais próxima dele quando o Osmar Terra está aqui em Santa Rosa, né? Você é a pessoa mais próxima. Você detém algum cargo no gabinete dele para representá-lo aqui na região? Não, eu sou assessora dele na nossa região. Aqui. Assessora parlamentar? Sim, eu sou assessora parlamentar, faço assessoria em toda a nossa macro-região aqui. Tenho uma excelente parceria com o deputado Osmar, né? A gente tem uma parceria muito forte, baseada na confiança. Né? Então a gente já se conhece há muitos anos, sempre trabalhei para ele, sempre votei para ele, né? Nunca imaginava que um dia eu fosse trabalhar diretamente com ele, e desde 2018 eu estou no gabinete fazendo esse trabalho regional aqui de auxílio aos nossos municípios. Isso sem dúvida me traz uma proximidade e também um fortalecimento. Eu sei que quando eu chego em algum lugar o pessoal me vê como representante do Osmar, não preciso nem falar, né? O pessoal já sabe disso, pelo trabalho que ele desempenhou, né, por tantos anos aqui na nossa região e a nível de estado também. Vanice, muito obrigado pela conversa aqui com a reportagem Silvio Brasil e o Lupa Notícias, obrigado mesmo. E vamos esperar agora para sabermos qual vai ser o desenrolar de toda essa situação política, né, que está assolando aí a cidade de Santa Rosa, principalmente a questão, né, do MDB, do progressista, com relação ao Anderson Manta e o futuro político de Santa Rosa, do MDB e do progressista. A gente agora tem que aguardar para saber, né? Então, muito obrigado. Não, eu que agradeço mais uma vez, né? E sem dúvida nenhuma nós precisamos nos preparar, né? Nós precisamos pensar em todos os cenários possíveis. Isso, para mim, é lógico. Nós vamos ter a eleição para a Câmara agora, daqui a alguns dias, né? E preparar para a eleição, porque nós temos março, está chegando. Final de março, nós temos muitas pessoas que vão ter que se desincompatibilizar, né? Para concorrer. Então, tudo isso precisa ser preparado. Nós temos um período de férias no meio, então tem muito trabalho aí para pouco tempo. Obrigado, Vanice de Matos, falando com a reportagem Silvio Brasil e o Lupa Notícias. Política é o nosso compromisso.